Bom, a semana passada eu falei sobre o que toda esposa espera do marido. O que toda esposa espera do marido. Hoje eu vou falar sobre o que todo marido espera da esposa. O que todo marido espera da sua esposa. Eu quero chamar a sua atenção para um texto na palavra de Deus que está em Provérbios capítulo 31. Abra sua Bíblia aí, em Provérbios capítulo 31, verso 28 e 29. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Esse texto está no capítulo 31 de Provérbios. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Na verdade, a mãe do rei Lemuel ensinou para ele como deveria ser a esposa virtuosa, ou como seria uma esposa virtuosa. E aqui ele conclui, ou ela conclui, não é, os ensinamentos, dizendo assim, ó, essa mulher virtuosa, os seus filhos a chamam de ditosa. E o seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Assim como toda esposa nutre uma expectativa, espera do marido, muita coisa, todo marido também espera da sua esposa muita coisa. Todo marido espera da sua esposa muita coisa. Agora, o que é que todo homem, todo marido espera da sua esposa? Olha, em primeiro lugar, todo marido, deixa eu escrever com uma outra cor para ficar melhor aqui, ó. Todo marido espera, ó, que a mulher seja a alma, presta atenção, que a mulher seja a alma do matrimônio. Seja a alma do casamento, né? Matrimônio. Todo marido espera que a mulher seja a alma do matrimônio. A alma do matrimônio. Um casamento sem alma é um casamento morto. Olha a importância da mulher. Olha o valor da mulher. Olha o que a mulher significa para o casamento. Preste atenção que o texto diz, muitas mulheres são exemplares, mas você a toda supera. Seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia. Então, preste atenção, a esposa de Provérbios capítulo 31, ela é admirada, ela é uma inspiração, ela é a alma da família praticamente. Gente, nada melhor do que ter uma esposa, uma mãe em casa que é uma inspiração para todos. Quando eu olho para minha mãe teve 9 filhos. Quando eu olho para a dona Marlene, que é uma mentora, certo, da nossa vida conjugal, quando eu olho para tantas outras mulheres, certo? Eu fico olhando assim, dizendo para mim mesmo, essas mulheres, elas são uma inspiração, elas se enquadram aqui em Provérbios 31. Agora, em segundo lugar, o que é que todo marido espera da esposa? Em segundo lugar, o marido espera da esposa satisfação, olha só, satisfação sexual. Você que está chegando agora, talvez esteja dizendo, pastor, mas e o que toda esposa espera do marido? Já falei a semana passada, agora a conversa é com as esposas, não é? O que todo marido espera da esposa, satisfação sexual. Uma esposa amante que sabe dar atenção equilibrada nos assuntos relacionados à cama
e mesa. Deixa eu fazer aqui uma ilustração aqui, ó. A cama, certo? Olha, cama, tá? Cama e mesa. Cama e mesa. Cama e mesa. Tem mulher que é excepcional em relação à mesa. Tem mulher que é excepcional quando se trata de cozinha, de mesa, mas deixa a desejar quando se trata da cama. O apóstolo Paulo, respondendo para a igreja de Corinto, ele deixou um texto aqui, ó, deixou um registro na Bíblia que vale a pena a gente ler. Olha só, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, verso de número 2 a seguir. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Primeiro, Paulo está falando aqui da prostituição que caminhava junto com religião lá na cidade de Corinto. Corinto era uma cidade cuja cultura era muito pervertida quando se fala de sexo, ou que se falava de sexo. Paulo, então, está dizendo para esta igreja que nasce, né, dentro dessa cultura, dessa sociedade, essa igreja agora de novos convertidos, Paulo diz, olha, por causa da prostituição reinante nesta cidade, o sexo dentro do casamento precisa ser muito, muito bem praticado, porque é preventivo, não é? Mas por causa da prostituição, da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada esposa o seu próprio marido. Paulo continua, marido, conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Paulo está dizendo assim, marido, preste atenção, você tem uma dívida para com a sua esposa. A sua esposa ou esposa, preste atenção, você tem uma dívida para com o seu marido. E essa dívida é sexual, certo? O marido paga a esposa paga ao marido. E aí, Paulo continua, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. O que Paulo está dizendo é que dentro do quarto do casal, no leito do casal, deve reinar o clima da mais absoluta democracia. É claro, o homem é o elemento que age, a mulher é o elemento que reage, mas a mulher também pode agir, tomar a iniciativa, procurar o seu marido. Não é uma regra, certo? Absoluta, aonde só o homem é o que age e a mulher é o que reage. Não. Vez ou outra a mulher também pode agir, a mulher também pode procurar, a mulher também pode tomar a iniciativa, a mulher também pode provocar. E aí, Paulo, no verso 5, diz algo muito interessante. Ele diz assim, ó, não vos priveis um ao outro, salvo, talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. Não vos priveis um ao outro. Não deixe, por qualquer motivo, de se relacionar, de praticar o ato sexual, o ato conjugal. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento. Ou seja, se é para se abster por um tempo determinado, precisa ser de comum acordo. E também é necessário que haja um motivo, uma causa que justifique esse afastamento, certo? Não praticar o ato sexual. E ele diz, olha, depois que vocês cumprirem esse tempo determinado de, assim, que acordaram, concordaram
Unam-se de novo para que Satanás não vos tente por falta de autocontrole. Veja que Paulo dá toda uma instrução aqui, tanto para o homem quanto para a mulher. Agora eu gostaria que todas as mulheres que estão me assistindo guardassem isso. Todo marido espera da esposa satisfação sexual. O homem se conecta à mulher através do ato sexual. Deve haver um equilíbrio entre cama e mesa, mesa e cama. Certo? A mulher não pode ser uma mulher extremamente preocupada com a mesa e desleixada, displicente, esquecida em relação à cama. Esse equilíbrio aqui é fundamental para o bem-estar do casamento, certo? Bom, é interessante que lá em Cantares de Salomão, capítulo 7, verso 10 ao 13, tem um texto ainda nesse assunto aqui sobre satisfação sexual. É ela quem diz assim, ó: levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se abrem a flor, vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras, dar-te-ei ali o meu amor. Essa esposa, ela é muito interessante, ela tem essa preocupação em procurar o marido, porque ela quer praticar o ato conjugal num lugar diferente, romanticamente. Olha o que ela diz aqui, ó: eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Venha, meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Em terceiro lugar, o que todo marido espera da esposa? Em terceiro lugar, todo marido espera uma mulher atraente. Todo marido quer ter ao seu lado uma mulher atraente, certo? Todo marido quer ter ao seu lado uma mulher atraente. Ouçam-me, por favor. O homem é atraído pela vista. O homem é atraído pela vista. Gênesis, capítulo de número 24, o verso de número 16, diz assim, ó: Gênesis 24 e verso 16, palavra do Senhor diz assim, ó: a moça era muito formosa de aparência. Está falando de Rebeca. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Se beleza estética não fosse importante, a Bíblia não falaria da beleza de Rebeca, por exemplo, e nem tampouco falaria da beleza de José, porque diz que José era formoso de aparência. E é interessante que a Bíblia também fala aqui, ó, em Efésios, capítulo de número 5, Paulo, ao se referir à igreja, ele diz aqui no verso de número 26 a seguir, 25 a seguir, capítulo 5, verso 25 a seguir, aos Efésios: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da água de lavar... para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga. Preste atenção que o texto está falando de uma beleza estética. Se a beleza estética não fosse importante, não havia todos estes registros na palavra de Deus se referindo a ela. Quando você abre a sua Bíblia aqui, em Ruth, quer ver? Ruth, capítulo... Abra a sua Bíblia aí em Ruth, capítulo 3, se não me falha a memória, onde Noemi está dando alguns conselhos para Ruth, como ela deveria se vestir para ir ter com Boaz, tá? Abra a sua Bíblia aí, em Ruth, capítulo de número 3. Ruth, capítulo de número 3. Abra aí a sua Bíblia, se não me falha a memória, Ruth fica depois de Juízes, não é? Ruth, capítulo de número 3. Olha só o que diz aqui,
a Noemi para Ruth. Capítulo número 3, verso 3 a seguir. Banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce à eira, porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Antes que o Ruth saísse para ir ao encontro de Boaz, aquele que ela estava, eu diria assim, ela estava construindo, certo, uma relação de namoro, noivado e casamento. Preste atenção no que Noemi diz para Ruth antes que ela fosse ter com Boaz, o homem que ela queria ter como marido. Olha só, ela estava conquistando o coração de Boaz. Banha-te, disse Noemi para Ruth, unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce à eira. Preste atenção que Noemi estava instruindo Ruth como ela deveria se vestir, se perfumar, para ir ter com Boaz. Veja como isso é importante. Todo homem espera ter ao lado uma mulher que seja atraente. Agora, todo homem espera ter ao lado não apenas uma mulher atraente quando se trata de beleza estética, mas o homem, sobretudo, quer ter ao lado uma mulher que seja atraente no seu comportamento, na sua atitude, na sua forma de falar. Se não, preste atenção no que está aqui, em 1 de Pedro, capítulo 3. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Procedimento. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. No verso de número 4, seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, a mulher precisa ter uma beleza, externa, ser uma mulher caprichosa, uma mulher que se arruma, e uma beleza interna, tá? E uma beleza interna. Presta atenção. Uma beleza externa, e aqui nós estamos falando de beleza estética, né? Uma beleza externa e uma beleza interna, tá? Que tem a ver com caráter, com postura, com comportamento, com atitude. Ouçam-me, por favor, mulheres de todo o Brasil e aonde a minha voz estiver chegando. O que adianta uma mulher ser linda, maravilhosa, exuberante por fora, mas ter um comportamento horrível? Ser uma pessoa intragável, antissocial, chata, azeda no seu comportamento. O que adianta? Olha o que a Bíblia diz, que a Bíblia diz assim, que a mulher linda, certo? Uma mulher linda, mas tola, é como joia de ouro em focinho de porco. Uma mulher linda, maravilhosa, mas tola no seu comportamento, na sua atitude, na sua forma de falar, é como joia de ouro em focinho de um porco. Então, todo homem quer ter ao lado, primeiro, uma mulher que seja bonita por fora. E quando eu falo em beleza, eu estou falando em se cuidar. Certo? Eu estou falando em se cuidar. Toda mulher deve se preocupar com os olhos do seu marido. Agora, é interessante que a maioria das mulheres se arruma para as outras, não é? A maioria das mulheres se arrumam mais preocupadas com os olhos das outras do que com os olhos do seu marido. O seu marido, ele gosta de ver você bem penteada, bem arrumada, mesmo dentro de casa. Sabe por quê? Eu já disse mais de uma vez aqui
que algumas mulheres dentro de casa relaxam de um jeito que para voar só falta uma vassoura. Então presta atenção, a mulher precisa se preocupar tanto dentro como fora de casa. Beleza estética, se cuida, irmã. Agora, não basta ser bonita por fora, mas um comportamento horrível, atitudes horríveis, o falar horrível. Você precisa ser bonita por fora e maravilhosa por dentro. Aí, os teus filhos vão te louvar. E o teu marido vai dizer: muitas mulheres são preciosas, mas você a todas é superior. Bom, todo marido espera que a esposa seja a alma do matrimônio, todo marido espera satisfação sexual dentro do casamento e todo marido espera ter ao seu lado uma mulher atraente. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Deus abençoe o seu lar. E que você, mulher, seja um agente de transformação dentro da sua casa. Que você seja um agente de cura dentro da sua família. Que você faça toda a diferença na vida do seu marido, na vida dos seus filhos, na vida da sua família.